Estamos mergulhados em um caos sem fim, ou o surgimento de novas estruturas democráticas na região? O colapso da Rússia seria ouvido e sentido como uma onda de choque percorrendo o globo. Seria, certamente, um evento marcante, tanto no nível do jogo das grandes potências, quanto para os cidadãos comuns do espaço pós-russo e além. Armas nucleares, caos interno, luta por recursos. A lista de problemas é longa. Haveria alguma perspectiva de prosperidade? Como essa potencial ruptura afetaria a rivalidade hegemônica entre Washington e Pequim? Como o equilíbrio regional de poder mudaria? Buscaremos respostas para essas perguntas no episódio final da minissérie sobre a hipotética desintegração da Federação Russa. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. As formas de apoio encontram-se na descrição. Nos 2 episódios anteriores, delineamos os motivos que tornam possível um colapso hipotético da Federação Russa e por que eles não devem ser subestimados, bem como as causas que poderiam levar ao colapso, dada a situação na Rússia. O resultado desses eventos é a peça final e mais importante do quebra-cabeças. A queda de Moscou seria um dos eventos mais importantes que definiriam o século XXI, comparável em seu impacto às 2 guerras mundiais ou à queda da União Soviética no século XX. De início, é preciso observar que o colapso do Império de Moscou pode ser considerado em vários níveis, e em cada um deles, os efeitos e conclusões podem ser diferentes. De quais níveis estamos falando? Primeiro, o tempo, com considerações sobre o curto e o longo prazo. Segundo, as pessoas, nos níveis estatal, supraestatal e individual. Dito isto, as previsões de curto prazo são as mais claras e, ao mesmo tempo, as mais preocupantes, pois o colapso, provavelmente rápido, da Rússia tem um condão de ser uma caixa de Pandora. A ausência de uma autoridade central, discutida no episódio anterior, colocaria em movimento uma luta pela supremacia dentro do país em ruínas. Sem poder central, qualquer ação seria válida. Em primeira instância, haveria tentativas de apossar equipamentos militares para assumir o controle de elementos-chave, recursos naturais, usinas de energia, bases militares ou armas nucleares. Abordaremos esses pontos em breve. Naturalmente, isso levaria a disputas entre centros de influência rivais, nações e/ou novas elites. O surgimento de grupos paramilitares e milícias com veteranos da guerra na Ucrânia é quase certo. Tal ambiente é um ecossistema natural para autocratas, cujos slogans populistas apareceriam como um antídoto para a região devastada pela guerra. Várias regiões poderiam ser mini-Rússias, onde líderes locais constituiriam reinos pessoais por meio do controle do legislativo, da polícia e do sistema judiciário, combinados com repressão e censura. A situação poderia se transformar em conflitos étnicos e territoriais, com minorias sendo submetidas à repressão ou limpeza étnica, como ocorreu na década de 90 na Iugoslávia. Janusz Bugajic, autor do livro Estado Falido, um guia para a ruptura da Rússia, cita a Guerra dos Balcãs como um possível cenário de desintegração. O analista da James Tal Foundation lembra que o cenário iugoslávio teve variações: escaramuças na Eslovênia, guerrilha na Macedônia, campanha de bombardeio da OTAN na Sérvia e nenhuma luta em Montenegro. Em contraste, as guerras na Croácia, Bósnia e Herzegovina e Kosovo ceifaram a vida de dezenas de milhares de pessoas e deslocaram outras milhões. No caso do colapso da Rússia, provavelmente veríamos alguns combates ferozes e locais de relativa calma. Além disso, no cenário dos Balcãs, Moscou poderia assumir o papel da Sérvia, mobilizando russos étnicos para esculpir regiões etnicamente homogêneas, a partir de repúblicas rebeldes. Isso seria particularmente provável se círculos ultranacionalistas tomassem o poder em Moscou durante o colapso. Assim, uma guerra aberta poderia ocorrer entre o centro e as regiões periféricas. Moscou poderia financiar, armar e dirigir grupos de milícias, semelhantes à Iugoslávia de Milosevic, para matar e expulsar populações não russas.
Para completar, haveria a ameaça iminente de armas nucleares sob o controle incerto. Este é o cenário mais sombrio, a Guerra da Iugoslávia turbinada, um cenário de desintegração descontrolada, especialmente no curto prazo. Seria muito perigoso nos níveis individual, da população em geral e da ordem global. A palavra-chave aqui é descontrolada, porque este cenário mais sombrio tem a maior chance de se tornar realidade na ausência de ação dos atores externos. Não apenas o Ocidente, os Estados Unidos ou a União Europeia, mas também a China, o Oriente Médio e a Turquia. Cada um desses estados deveria ter um plano de ação em caso de uma desintegração no estilo soviético. Geopoliticamente, o colapso da Federação Russa é indesejável para a maioria dos principais atores internacionais, uma vez que há incertezas perigosas. Não é desejado por formuladores de políticas em Pequim, que perderiam um aliado fundamental na luta contra a ordem global liderada pelos Estados Unidos. O fornecimento de recursos energéticos cruciais para a economia chinesa também seria ameaçado. A perspectiva de tal evento também seria controversa em Washington. Um período de caos após a abertura da caixa de Pandora russa é um cenário negativo para as grandes potências. Em primeiro lugar, por causa da proliferação de armas nucleares. Não foi por acaso que George Bush alertou sobre a independência da Ucrânia na época do colapso soviético. Aliás, essa pode ser uma das razões para a ajuda militar a conta-gotas dos Estados Unidos para a Ucrânia. A razão óbvia é a falta de vontade de agravar a situação e ser arrastado para uma guerra direta. No entanto, a estratégia dos Estados Unidos também pode ser motivada pela relutância em atingir as estruturas da Rússia com muita força, para que eles não entrem em colapso completo. Dito isto, ressalte-se que a hipotética desintegração da Rússia pode ser independente de ações preventivas internas e externas. Ela poderia acontecer independentemente das medidas de Moscou, da China ou dos Estados Unidos. Ninguém, nem mesmo os americanos, buscou desmantelar a União Soviética, e ainda assim o colosso caiu. Isso significa duas coisas. Primeiro, tal cenário não pode ser descartado, por mais improvável que seja. Segundo, é possível se preparar para ele. Na verdade, é do interesse do mundo inteiro, ou pelo menos dos principais atores, se preparar para tal evento. Claro, cada um desses atores tem seus próprios interesses nisso, mas existem vários interesses convergentes. O primeiro e mais gritante é a questão das armas nucleares. Isso tornaria a queda da Rússia uma preocupação até para as Ilhas Salomão. A proliferação descontrolada é a última coisa que a humanidade precisa, e temos uma convergência de interesses entre os Estados Unidos, a China e todo o mundo. E de fato, há uma série de fatores corretivos em jogo aqui. Como já mencionamos, o controle de armas nucleares será o objetivo de muitos grupos que lutam pelo poder durante o período inicial de caos. O motivo não seria necessariamente usá-las, porque, como recurso militar, as ogivas nucleares não são muito práticas nem fáceis de usar. Precisam de um vetor apropriado, ou seja, um foguete ou um avião. No entanto, sua posse seria vista como um recurso negociável mais importante. Lembre-se que os novos estados que surgiriam de uma Rússia dissolvida seriam muito vulneráveis. Eles lutariam pelo reconhecimento internacional, o que não seria nada óbvio. A vizinhança seria muito perigosa, assim como suas situações internas. Os líderes das novas entidades buscariam apoio no exterior e solicitariam ajuda de vários centros de poder, mas suas palavras podem não ser ouvidas, especialmente se houver muitas facções rivais. Mas se eles trouxerem informações sobre ogivas nucleares que controlam, então os atores globais ficarão atentos. Em tal situação, o acordo mutuamente benéfico seria a desnuclearização em troca de reconhecimento internacional, principalmente pelos Estados Unidos, China e União Europeia, bem como contratos comerciais e acordos supranacionais. Esta seria uma dupla solução estabilizadora. Não apenas a proliferação nuclear seria evitada, mas a situação interna no novo Estado seria acalmada relativamente rápido por acordos comerciais que permitiriam às novas autoridades ganhar legitimidade internacionalmente. Os exemplos podem incluir a extensão ou renegociação das exportações de petróleo ou gás para a China,
ou a importação de produtos da União Europeia e dos Estados Unidos em condições favoráveis. Garantias de segurança também poderiam ser dadas, embora possam não ter peso suficiente, uma vez que acordos anteriores desse tipo não foram cumpridos. O colapso da União Soviética significou que quase 30 mil ogivas nucleares foram parar em Belarus, Cazaquistão, Rússia e Ucrânia. Sob o Memorando de Budapeste, a Ucrânia entregou suas ogivas à Rússia em troca de garantias de sua soberania e integridade territorial. Porém, após 20 anos, Kiev foi atacada pelo signatário do memorando, a Rússia. Primeiro, apenas localmente, mas depois de 8 anos, em grande escala. E assim, essa moeda de troca foi significativamente enfraquecida. Não há nenhum incentivo para que os atores desistam de suas ogivas para qualquer novo estado administrado por Moscou, como foi feito 30 anos antes pela Ucrânia. O fato é que a desnuclearização total da área seria impossível. O potencial econômico e social de Moscou seria severamente esgotado, mas o Estado provavelmente permaneceria uma potência nuclear. No entanto, controlar e lidar com o tema da proliferação nuclear é apenas parte do trabalho que precisa ser feito no caso da queda da Rússia. Não se trata de intervenção militar, mas sim de monitorar a situação, acompanhando as novas elites emergentes e ajudando-as a controlar a situação em campo. No entanto, aqui, a questão se torna mais complexa, pois vários estados desejarão participar do jogo e conduzir essas elites em uma direção alinhada a seus interesses. A União Europeia e os Estados Unidos podem apoiar os novos líderes em um caminho democrático e em ajudá-los a criar instituições. A China provavelmente preferiria estados clientes autocráticos, do quais poderia controlar rapidamente. Em um período de caos, a última opção é mais factível. Porém, seria do interesse de ambos os rivais apoiar iniciativas interregionais, confederações, etc. Tais estruturas estabilizariam a região e aumentariam as chances de desenvolvimento positivo de longo prazo, objetivo de cada um dos grandes atores. No caso de desintegração russa, surgiriam questões sobre a intervenção militar chinesa no Oriente Russo e na Sibéria, com o objetivo de expandir o espaço populacional chinês e garantir o controle de recursos. Embora tal evento não possa ser descartado, é improvável por 2 motivos. Primeiro, forçaria os americanos a intervir militarmente e acabaria levando a uma guerra mundial. E segundo, a China é um país enorme, em grande parte desabitado e com uma população que pode ser 3 vezes menor em 100 anos. Portanto, o argumento do espaço populacional não para de pé. Aliás, os recursos naturais podem ser garantidos nos mesmos termos, ou até melhores, que a China tem hoje com a Rússia. Esse seria o objetivo de Pequim: subjugar os novos países nos moldes da estratégia chinesa na África, especialmente no Extremo Oriente e na Sibéria. Para os chineses e americanos, a questão mais importante seriam as armas nucleares. Mas se isso for resolvido, o objetivo primordial de Washington seria impedir que quaisquer novos estados caíssem na esfera de influência de Pequim. Até porque, geograficamente, grande parte das regiões siberianas estão mais próximas dos Estados Unidos e Canadá do que da China. E isso é contraintuitivo, mas essa seria a nova realidade para Kamchatka, Chukotka ou mesmo os portos do norte de Sakha. Os portos de Seattle, Vancouver ou Anchorage seriam cruciais para americanos e canadenses em tal situação. A Europa enfrentaria um problema diferente. A agitação interna desencadearia uma avalanche de migração para o velho continente. Apesar de levar a distúrbios étnicos, Bruxelas, dadas suas perspectivas demográficas, provavelmente abriria suas fronteiras para os recém-chegados. Por outro lado, a União Europeia, como um poder burocrático, teria a tarefa na assistência administrativa e na criação de novas instituições, uma das tarefas mais importantes de construção do Estado nos países pós-russos. No que diz respeito aos países individualmente, não há dúvida de que países do antigo bloco soviético, os Estados Bálticos, a Chequia, a Polônia, a Ucrânia e a Finlândia, se sentiriam aliviados com a divisão da Rússia. Isso significaria uma redução ou mesmo o desaparecimento completo da ameaça oriental que paira sobre a região há séculos. Além disso, a experiência de reforma desses estados forneceria um ponto de partida para as novas repúblicas,
e inspiração para seus povos por um futuro melhor. Enquanto a Alemanha provavelmente trataria a desintegração como uma nova ordem, o que levaria à renegociação e restauração das importações de gás e petróleo dos países pós-russos. Também em direção à democracia e ao Ocidente seguiria Belarus. Sem o poder de Moscou, os belarussos terminariam o que começaram em 2020, derrubar Lukashenko. Se as armas nucleares russas estivessem em Belarus, Minsk poderia ser o primeiro e modelo exemplo de um Estado a se desnuclearizar com sucesso em troca de comércio favorável e acordos relacionados. O Cazaquistão ganharia muita importância, embora isso viesse de uma ação proativa e moderadora à queda e à ascensão de novos estados. Assim como a Europa Central e Oriental, a Astana teria muito a ganhar em tal situação. Sua ameaça do norte seria reduzida e o país se tornaria o ator mais forte e maior da área. Mas também há muito a perder no curto prazo, pois a agitação pode se espalhar para o próprio Cazaquistão. No interesse do Irã, da Turquia e dos países do Oriente Médio, estaria moderar a condição de estado de quaisquer novas nações islâmicas. O contrabando descontrolado de armas extraídas dos estoques da Rússia arriscaria o surgimento e ressurgimento de grupos radicais e terroristas no Oriente Médio ou na África. É claro que haveria muitas outras repercussões regionais e globais. Aqui são apenas alguns exemplos. Na introdução, falamos sobre vários níveis de análise deste evento. Neste canal, geralmente pretendemos ter uma visão ampla do assunto, mas não devemos esquecer que existem dezenas de milhões de pessoas na arena desses eventos, que seriam diretamente afetadas por eles. No caso do cenário mais sombrio descrito no início, as perspectivas para os residentes seriam muito piores do que a situação atual. Muitos se encontrariam em guerra e na ilegalidade, ou, na melhor das hipóteses, em uma situação de alto desemprego e baixa renda. No entanto, se a desintegração da Rússia fosse um fenômeno cuidadosamente moderado por atores internacionais, as elites emergentes não se voltariam para a autocracia e o despotismo, e os estados recém-formados teriam potencial econômico e humano suficiente para sobreviver como independentes. As perspectivas de vida dos habitantes desses territórios seriam melhores do que na atual Rússia. A descentralização por si só levaria a uma melhor gestão dos recursos disponíveis. Esses recursos agora serviriam à área em questão, em vez de a um grupo restrito de partes interessadas no centro do império. É claro que não se pode descartar que tal arranjo negativo continue a operar, apenas em menor escala. Como geralmente é o caso, o potencial de mudanças seria explorado melhor em algumas regiões e pior em outras. Nesta situação, as comparações com o colapso da União Soviética são inevitáveis. Os países europeus que surgiram e deixaram a esfera de influência de Moscou registraram o maior crescimento econômico do mundo nos últimos 30 anos. Naturalmente, a proximidade com a Europa Ocidental foi muito importante, mas não o único motivo. Melhor utilização de seus recursos, direcionando-os para as necessidades de um determinado país, e as mudanças sociopolíticas liberaram o potencial antes suprimido. O exemplo de Belarus e da Estônia ilustra bem essa relação. Belarus está geograficamente mais próxima da Europa Ocidental do que a Estônia, mas os indicadores econômicos e a qualidade de vida falam por si. Os demais estados pós-soviéticos tiveram um desempenho pior, em parte por razões geográficas e em parte porque continuaram dentro da esfera de influência de Moscou. No caso de outra desintegração, muito dependerá se Moscou manterá o controle indireto sobre o território perdido ou se os novos países seguirão um caminho independente. No último caso, os estados hipotéticos da República Siberiana, da República dos Urais ou da República do Extremo Oriente poderiam repetir o sucesso das repúblicas bálticas e, no longo prazo, dado seu potencial territorial, de superá-las. Com o tempo, eles têm a chance de se tornarem grandes economias. De fato, com o trabalho na extração e processamento de recursos naturais, será um motor econômico de migração para muitas pessoas e empresas. Rotas comerciais como o Corredor do Norte, também chamado de Rota do Ártico, poderiam servir como uma artéria comercial de abastecimento para a Ásia Oriental, Europa e Estados Unidos. Após o colapso da Rússia czarista em 1917, da Rússia soviética em 1991
esta terceira desintegração de um Estado moscovita traria grandes riscos: a proliferação de armas nucleares, guerras e distúrbios internos transbordando pelo continente euroasiático e até mesmo para a África. Em princípio, porém, este é um evento que pode muito bem vir à tona, apesar das contramedidas externas. Por isso, é necessário se preparar hoje, enquanto novas elites em potencial devem contar com apoio para ajudá-las a conter a situação no período de caos que inevitavelmente se seguiria. No caso de uma moderação bem-sucedida e uma separação pacífica, semelhante à dissolução da União Soviética, os novos estados e seus habitantes teriam a chance de iniciar seu próprio caminho em direção a uma vida melhor. Assim, o projeto imperial dos czares de Moscou chegaria ao fim. Nações e pessoas que não tiveram a oportunidade de fazê-lo nos últimos séculos finalmente começariam a escrever sua própria história. Utilizamos o trabalho de Janusz Bugajiski para esta série. O acesso gratuito ao seu livro Estado Falido, um guia para a ruptura da Rússia, pode ser encontrado na descrição.